Eu sou o Marcelo Neves e essa é mais uma da série Mercado Livre. Dessa vez eu demonstro como é difícil ser vendedor no Mercado Livre, tá? Com relação às qualificações. Esse JS World Games, tá? Ele fez uma compra comigo. O Mercado Pago não aceitou o pagamento dele. Ele pediu para depositar, depositou uma semana depois, isso num sábado às 13 horas. Quando era 13h15, ele já tinha mandado um e-mail cobrando, 13h30 outro e-mail. Quer dizer, ele me mandou vários e-mails. No mesmo sábado, ele me negativou. Tá? Ele deixou de considerar aí que meu atendimento de sábado é até meio-dia. E se antecipou e me negativou. Quer dizer, não tinha como eu atender ele antes. Tá? Sábado, domingo, sábado depois ao meio-dia, após o meio-dia e domingo a gente não trabalha, então não tem muito. E aí então eu negativei também. Houve uma troca de negativos, tá? E depois que chegou na segunda-feira, eu enviei para ele, ele veio a mudar a minha qualificação e pediu até gentilmente que eu alterasse. Porém, considerando o histórico dele anterior, tá? Que como comprador, a minha era a terceira negativa na sequência. E os dois negativos anteriores são bem fundados, né? Eles são verídicos, né? Ele não é um bom comprador. Então o que eu achei? Que eu não deveria alterar. Porque na verdade é um usuário que não acrescenta nada à comunidade, ele prejudica a comunidade. Provavelmente um usuário que já foi desabilitado outras vezes e que vai abrindo cadastro, vai abrindo o Mercado Livre, na verdade não checa, né? Dificilmente o Mercado Livre checa alguém, o usuário desabilitado vai e abre novamente. Então, como eu percebi que a minha negativa foi retirada do histórico dele, eu entrei no chat do Mercado Livre para fazer uma consulta aqui. E aqui eu pergunto, fiz a qualificação negativa do usuário e ao ser solicitado a adesão marquei para ser mantida. Ainda assim não vejo a qualificação no histórico dele. E aí, o que ela justifica? Localizei a informação e confirmo que foi retirada por ter sido considerada infundada ou ainda ofensiva. Bom, infundada não foi porque só eu e o usuário sabem o que a gente passa. Então, para eles saberem se é infundada ou não. Ofensiva, na verdade, quando eu fiz a qualificação, eu tomei o cuidado de usar uns termos leves. A minha qualificação perto dessas duas aqui anteriores era tranquila. Não tinha nada de ofensivo, tudo caminhava para a realidade. Falei que ele era irresponsável, que ele era precipitado, que ele não deveria fazer parte da comunidade como não deve, e tudo isso. E ainda assim, o Mercado Livre retirou a qualificação negativa sem a minha concordância. Então, o resumo. Se você é vendedor do Mercado Livre, não entenda que a qualificação que você vai fazer do comprador será mantida, porque a qualquer momento o Mercado Livre retira isso do comprador, tá? O Mercado Livre sempre pende para o comprador, desculpa. Então, independente do que você qualificar, independente dos termos que você usar, independente de ser ou não a realidade, tá? O Mercado Livre não deveria fazer o juízo de valores. Se a pessoa se sentir ofendida, ela tem que entrar direto contra o vendedor, na justiça, pede indenização. Então o Mercado Livre não deveria tomar parte disso, mas ele toma. Se a pessoa que entrar em contato com ele for o comprador, ele toma. E ele retira a qualificação que o vendedor fez na maior facilidade, independente de qualquer justificativa. Quando você vê, ele já retirou. Então, assim, é um negócio complicado, porque a gente fica tomando um lance de usuário aí desocupado, e aí a única ferramenta, a única arma que a gente tem é negativar e torcer para que o usuário tenha um número de negativos e assim seja excluído da comunidade, mas nem assim, o Mercado Livre não exclui. O cara pode ter aí 50 negativos, ele continua na comunidade prejudicando os vendedores e por aí vai. Então, se você quer ser vendedor no Mercado Livre, muita atenção, porque o Mercado Livre ele é injusto e ele prejudica os vendedores, sim. Tá? Ele fica sempre do lado do comprador, independente. Entendeu? Se tiver a palavra sua, vendedor, você com 50 mil qualificação e de um comprador novato, negativo, tá? Tiver a palavra dele, o Mercado Livre vai dar razão para ele. O risco do Mercado Livre. O Mercado Livre entende que você é refém do sistema, que você precisa daquilo, que é aquela sua única fonte de renda. Então ele sabe que se ele te prejudicar ou até mesmo tirar dinheiro da sua conta, como acontece muito, você vai se manter quieto, vai aceitar aquela situação. E isso é fato.
muitos vendedores aceitam essa situação. Então por isso que o Mercado Livre continua, tá? São poucos que vão na justiça. Os poucos que vão ganham sempre, mas são poucos. Então se você pensa em ser vendedor no Mercado Livre, muita atenção aí que o negócio é complicado.